Vamos ter um papo honesto aqui, todo mundo. Ninguém gosta de pagar imposto. Em nenhum lugar do mundo. Ninguém gosta de pagar imposto em nenhum lugar do mundo. Então, essa história de tipo assim, eu até pagaria mais imposto sem reclamar se eu tivesse os serviços. Isso é história para boi dormir. Ninguém gosta de pagar imposto. Até que o nome é imposto. Por isso que é imposto. Senão é o seguinte, quer ou não quer. O nome era quer ou não quer, não era uma imposição. Né? Era o seguinte, tu já pagou seu quer ou não quer? Você pagou o seu imposto. O negócio é imposto. Quando essa medida ela foi... E eu não gosto nem de chamar de medida, porque, na verdade, é o seguinte. Quando o governo falou que a lei que existe ia passar a ser cumprida, porque é só isso. Não tem nenhuma medida nova. Não tem nenhum imposto novo. Não tem nenhuma cobrança nova. A única coisa é o seguinte. A gente tem uma lei. Sabe o que é uma lei? Lei é o seguinte, tem um conjunto de regras, e esse conjunto de regras, elas têm que ser seguidas. Se não forem seguidas, isso configura, né, um ato que é ilegal. E todo ato ilegal tem algum tipo de punição. É assim que a gente vive em sociedade. E tem uma lei que diz o seguinte, olha só, você não pode comprar coisas de outros países sem pagar algum imposto. Por que você não pode pagar? Por que você não pode comprar coisas de outro país sem pagar algum imposto? Porque se você fizer isso, primeiro, você está mandando todo o dinheiro daqui de dentro, da riqueza que a gente gera aqui dentro do país, para outros países. Esses países vão gerar emprego, vão poder construir estrada, vão poder construir hospital, vão poder construir pontes, vão poder não sei o quê. A gente não vai conseguir construir nada. Essas empresas vão ficar muito ricas. As empresas do Brasil vão cada vez ficar mais pobres. As empresas do Brasil vão cada vez empregar menos gente. As empresas do Brasil vão cada vez ser menos competitivas. E a gente, no final das contas, vai virar um país que a única coisa que a gente vai conseguir fazer é vender soja, milho, carne de boi, etc. E o nosso país vai virar um desastre. Por isso que tem esse imposto. É bom? É ruim? É alto? É baixo? Isso tudo tem que ser discutido. Não é que tem que ser discutido. Agora, tem uma lei. E a lei não estava sendo cumprida. E por que ela não estava sendo cumprida? Porque é o seguinte, essas empresas lá de fora, elas se aproveitaram de uma brecha, sempre assim, a tal da brecha da lei, que dizia o seguinte, até $50, se alguém manda uma coisa de pessoa para pessoa, por exemplo, você esqueceu o seu... Não tem mais toca-fita, na minha época tinha. Você esqueceu o seu carregador de celular. Esqueceu o seu carregador de celular na tua família que mora em Portugal. Aí o cara te manda pelo correio, é um encomenda de uma pessoa para uma pessoa, menos de $50, são objetos pessoais. Então isso não tem imposto, não é um comércio. Essas empresas estavam fazendo o seguinte, colocando tudo que as pessoas compravam nesse macete, nesse esquema, e não estavam pagando imposto. É claro que a gente gosta quando a gente se dá bem com o esquema. É claro que a gente... Putz, entrei aqui na Shopee, entrei na AliExpress, mó barato. Eu já comprei um monte de canivete. Eu adoro os canivetes que eu vou para a fazenda. Adoro canivete. Comprei uma câmera daquelas digitais para botar ali no meu sítio. Chega tudo sem imposto. É claro que você tem aquela sensação de que é uma delícia. Aí o cara chega e fala assim, olha, eu vou fazer eu não vou permitir que o cara use o esquema. É claro que dá aquela sensação ruim, que tu fica com raiva. É claro que tu fica com raiva. Em vez de ser R$80, ser 120. Você fica com raiva do canivete, em vez de ser R$34, ser 40 e pouco, R$50. Mas é a lei. É a lei. Então, as duas coisas são verdade. Primeiro, é uma lei que estava sendo descumprida. Segundo, esse negócio gera desconforto. Se eu fosse o cara a tomar essa medida, eu faria o seguinte, olha só, o imposto hoje é 60%. Eu vou dar uma notícia boa para vocês todos. O imposto de 60%, assim que eu daria a notícia. Eu estou caindo o imposto de importação de 60% para 50%. Agora é o seguinte, quando você compra, não tem mais aquela dúvida, será que vai ficar na receita? Será que não vai ficar? Será que vão me cobrar caro? Será que vão me cobrar barato? Não. Na hora que você comprou, você já sabe, é mais barato do que era antes, você sabe que vai ser entregue na tua casa. É esse preço, é tão certo a partir de agora, eu falaria, que você pode montar o seu negócio em função disso.
Você pode, em vez de comprar uns assim, você pode comprar 1000 canivetes e abrir sua loja de canivete. Você pode comprar 1000 roupas, você pode ter a sua própria loja multimarca, sem ter nenhuma incerteza, nenhum risco, nenhum medo, que você está fazendo tudo dentro da lei. E esse imposto que é gerado, eu carimbaria e colocaria para você financiar a pequena empresa no Brasil, para você poder gerar uma possibilidade das pessoas poderem pegar dinheiro muito mais barato do que pegam nos bancos hoje, 40%, 50% ao ano. Não estou falando pessoa física, não, estou falando empresa. Dá esse dinheiro a 10% e subsidia com esse valor. As empresas brasileiras iam voltar a contratar, porque iam voltar a conseguir ser minimamente competitiva. Não foi dada assim a notícia. Foi um erro não ser dado assim. E gera desgaste. E gera desgaste. Claro gera. Agora, gente, tem coisa que o governo tem que fazer que gera desgaste. Você não pode permitir que uma coisa continue sendo feita ilegalmente. Agora, esse argumento é bom, porque esse incômodo é gostoso, que o cara fala assim, mas vem cá, e do rico, tu não vai fazer a lei ser cumprida? Aqui para você, ó, Paulo. Aí tamo junto, irmão. E o rico? E o dono dos bancos ali na Faria Lima? Vão conseguir ainda meter um monte de provisão, um monte de prejuízo que não existe, um monte de coisa para pagar menos imposto no final do ano? Não pode também. Porque os ricos no Brasil têm os seus esquemas AliExpress e Shopee. Entendeu? Os ricos no Brasil têm os seus esquemas de não pagar impostos também. A gente quer ver a lei ser cumprida também para essa turma. E essa turma, do mesmo jeito que a gente fica incomodado quando não pode mais comprar bermuda por R$19,90, e aqui no Brasil é 70 conto, os ricos conseguem comprar as refinarias, as empresas, as terras, etc., no Brasil, e pagar R$19,90 em vez de pagar R$70. Só que quando o rico reclama, não muda nada, porque a voz do rico tem muito mais influência. Então, esse que tem que ser a nossa reclamação. Dizer que a lei não está sendo cumprida lá, mas essa medida, vamos reconhecer, é uma medida que a gente fica pé da vida, porque a gente adora comprar um negócio barato. A galera viaja para fora, volta no Brasil, fica ali, ó, tremendo na hora de passar na luzinha verde ou vermelha. Quando bate, aparece a luz verde e fala assim, ai, dá até aquela sensação gostosa, mais gostosa que o primeiro copo de chopp. A luzinha verde é mais gostosa que o primeiro gole de chopp. Entendeu? Vai lá na fronteira com o Paraguai, ver a fila de gente que está vindo. A gente faz, a gente adora, mas não pode, é ilegal. E a função de um governo é fazer cumprir a lei. Está todo mundo incomodado? Está todo mundo gritando? Eu também fico, lá no fundo, eu fico chateado que o meu canivete vai ficar mais caro. E entendo que, quanto mais a pessoa é pobre, mais faz diferença para ela poder comprar bermuda por R$19,90. E é difícil para ela entender que talvez ela seja pobre exatamente porque ela tem vários esquemas como esse, né, que não permitem que o Brasil cresça e evolua como nação, permitindo que ela não seja mais pobre, para ela poder ser classe média e comprar uma bermuda de 40 e ter uma vida muito melhor do que sendo pobre comprando a bermuda de R$19,90. É difícil explicar isso e convencer, porque a gente está olhando para o curto prazo, está olhando para o hoje, está olhando para a emergência. Então, a reação é previsível, a comunicação foi ruim e a cobrança em relação aos impostos dos mais ricos terem o mesmo tipo de tratamento é absolutamente correta, necessária e justa.